Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da equipe do Telesaúde pelo convite. É uma honra muito grande para mim, eu fiquei muito feliz com essa responsabilidade de falar sobre autonomia e esperança nesses tempos que nós estamos vivendo. Confesso que foi um desafio muito grande. Eu tenho 30 dias que eu venho pensando e trabalhando o que falar, né? Porque é um assunto muito subjetivo, falar sobre esperança e falar sobre autonomia também. É um assunto muito que depende muito daquilo que a gente entende por autonomia e por esperança, né? Então, só para contextualizar um pouquinho, né, por que eu cheguei até esse lugar de fala. Eu sou enfermeiro na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Júlio Miller. Vai fazer 6 anos este ano. Eu atuo na unidade de terapia intensiva há 4 anos e, desde então, eu desenvolvo meu trabalho como enfermeiro assistencial. Quando começou o processo de preparo para que o hospital ele atendesse pacientes COVID grave, eu me senti no dever e na responsabilidade de contribuir enquanto cidadão, enquanto enfermeiro, enquanto pessoa, nesse processo, levando em consideração que a gente tinha pouca informação, pesquisas ainda acontecem a todo momento, um assunto novo, vários questionamentos. Então, a minha forma de viver tudo isso, além dos questionamentos pessoais, foi também participar como um dos responsáveis. E, a partir disso, eu me fiz também presente como membro de um comitê de gerenciamento da crise, né, da epidemia do coronavírus no âmbito do hospital universitário, para estar auxiliando da maneira como eu pudesse ajudar o hospital, os colegas e os pacientes a enfrentar esse processo. Foi um desafio grande, porque no início o que a gente mais tinha era questionamento. E eu entendo o seguinte: há duas maneiras da gente se portar diante de uma crise, e não necessariamente precisa ser a crise da pandemia. Ou a gente se porta como questionador, ou a gente age, né? Eu preferi entrar na equipe que agiria, que buscaria medidas em prol de todos os colaboradores e pacientes. Além disso, uma das grandes sacadas do hospital, e eu sou muito honrado em fazer parte disso, foi a percepção da necessidade de treinamento. Então, desde março até hoje, eu participo como voluntário e como enfermeiro no treinamento de colaboradores de enfermagem e alunos para assistência a pacientes graves com suspeita ou com COVID confirmado. O que eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho é o que a gente entende sobre autonomia. Definir o nosso papel, compreender a importância da nossa atuação e seu impacto para a sociedade e na vida das pessoas nos faz lutar pela autonomia, pela construção de uma identidade e lutar por melhores condições de trabalho. É muito importante, levando para o contexto da crise, que nós nos fizéssemos presente como enfermagem para que ninguém delimitasse o nosso espaço de trabalho, pelo contrário, que nós delimitássemos o nosso trabalho, a ação que nós iríamos produzir, para que isso gerasse dignidade, respeito, reconhecimento e, principalmente, segurança. É muito importante a gente definir o nosso papel, compreender qual que é a nossa importância dentro da atuação de um hospital e o impacto que isso gera para a sociedade e para as vidas que passam pela gente. E a partir disso, a gente vai ter sempre o interesse em ser autônomo. Eu entendo um pouquinho a autonomia como buscar espaço, identidade, e por consequência a gente acaba melhorando a nossa condição de trabalho
E como fruto, a gente tem dignidade, respeito, reconhecimento e principalmente segurança durante a nossa atuação. O grau de autonomia, como eu estava dizendo anteriormente, ele varia de instituição para instituição. Hoje, eu trabalho dentro de uma instituição universitária que presta serviço para a comunidade em geral e também um serviço acadêmico. E então tudo aquilo que eu vou falar a partir de agora, ele tem essa temática. Eu não posso jamais, em momento algum, estender aquilo que eu falo sobre autonomia para todos os serviços de trabalho, de saúde, porque cada serviço de saúde ele dá um grau de autonomia para os colaboradores. Mas é muito importante a gente lembrar que nem sempre a gente vai ter facilidade para ter autonomia. Então, é muito importante a gente valorizar os espaços ofertados pela instituição e galgar novos caminhos em busca de autonomia. E nem sempre isso é um processo fácil, rápido. Então, a gente acaba às vezes no caminho desistindo, mas é sempre importante pensar no nosso objetivo, né? Ter dignidade, respeito e segurança e reconhecimento. Qual que é o meu lugar de fala, então, dentro da autonomia? No meu campo de atuação, eu percebo diariamente, e eu acho que isso pode se estender a todos os serviços de saúde que tem a presença da enfermagem, que a gente tem a necessidade de se apropriar e conquistar espaço. Fazer-se presente nas esferas da gestão hospitalar e delimitar a nossa área de atuação. Então, dentro do que eu trabalho, como enfermeira assistente, eu sempre tento buscar mostrar para as pessoas, pacientes, colegas de trabalho, profissionais de outras classes, que nós temos um espaço. E que, assim como toda profissão, a gente tem um limite. É muito importante a gente mostrar isso. Porque senão a gente acaba perdendo a nossa identidade. E na pandemia? O que me chamou mais atenção na pandemia? Se a gente, enquanto classe, se eu, enquanto enfermeiro, eu não me arrisco, eu não me coloco como parte da responsabilidade, o que eu tenho é um produto que vai me ser entregue e não necessariamente aquele produto ele me serve. Ficou muito superficial. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Se nós não participamos da gestão durante a crise, de todos os processos que envolvem o atendimento ao paciente, muitas vezes vão nos ser dadas tarefas e responsabilidades que muitas vezes não nos compete. Então, por isso, a importância de se fazer presente. E é a partir daqui que eu vou tentar fazer um relato desses 4 meses de pandemia e da minha experiência pessoal dentro desse espaço de autonomia e esperança. Eu jamais vou trazer para mim a responsabilidade de dizer para vocês que eu tenho muita experiência, que eu sou uma pessoa renomada no sentido de ter títulos e artigos. Na verdade, eu sou muito apaixonado pela assistência e isso ainda é muito presente na minha vida. Tenho interesse em crescer mais e mais a partir disso, mas eu acho que eu me sinto no direito de dizer que, assim, hoje o que eu tenho para apresentar para vocês é um relato de experiência. E a partir disso, que cada um de vocês construa dentro do contexto de vocês a questão da autonomia e da esperança. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que foi muito importante para a gente estabelecer a autonomia a elaboração de protocolos multiprofissionais, fluxogramas, procedimentos operacionais padrão, e isso vai gerar para a gente pertencimento. As pessoas precisam reconhecer que nós pertencemos a esse espaço. E a forma de fazer que as pessoas, que os profissionais, médicos, fisioterapeutas, etc., eles reconheçam a nossa atuação é a partir da nossa presença em protocolos multiprofissionais. Por que eu falo isso? A pandemia trouxe um experimento muito importante para a gente,
porque ele aguçou na gente a necessidade de uma boa comunicação. E como que a gente faz uma comunicação boa dentro de uma UTI? E no momento em que a gente sabe que qualquer passo que a gente der, qualquer erro que a gente cometer, a gente acaba se contaminando, a gente acaba expondo os colegas. Então, uma das oportunidades que nós tivemos foi a de sentar entre enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, todas as pessoas que fazem parte do corpo do hospital, para estabelecer a forma como nós íamos atuar. Então, isso nos dá o direito a ter autonomia dentro desses processos. E a partir da construção desses processos, a gente consegue ter visibilidade. Então, hoje, dentro do Júlio Mille, um exemplo, se a gente precisa entubar um paciente que tem COVID ou está com suspeita, as coisas não são feitas de a mera sequência. Foram vários momentos que nós tivemos reunidos para dizer, olha, o enfermeiro faz isso, o fisioterapeuta faz isso, o médico faz aquilo, o técnico de enfermagem faz aquilo. E isso nos gera autonomia, nos gera entendimento. Então, assim, eu acho que para entender um pouco sobre autonomia, a gente precisa entender que a gente pertence a algum espaço, ou, no mínimo, conquistar esse espaço. Uma outra coisa muito interessante que a gente fala, né, é a questão da ampliação de espaços e da representatividade. Eu acredito que nós ganhamos um espaço muito grande dentro do hospital a partir do momento que a gente assumiu a responsabilidade de estar à frente. Por mais difícil que fosse, por mais que a gente entendesse que a gente corria riscos pessoais ao estar na frente de uma pandemia, o fato da gente ir à frente do hospital e dizer nós vamos puxar a responsabilidade para a gente, fez com que a gente tivesse uma representatividade e uma visibilidade maior. Nós conseguimos, em pouco tempo, criar ferramentas que dessem mais rapidez e mais alcance na capacitação das pessoas, por exemplo. Então, ficou muito marcado, dentro desses 4 meses, o valor e o papel da enfermagem dentro da educação continuada do hospital. É claro que a gente teve momentos específicos da enfermagem, mas o que foi mais importante dentro desse processo todo foi conquistar a importância de estar junto com outras profissões para fazer esse papel de educação continuada. A gente tem 2 fotos aí. Nessas 2 fotos, numa a gente pode ver várias pessoas, a gente estava no momento de treinamento, de simulação realística para parada cardiorrespiratória em pacientes com Covid ou suspeita. Então, nesse momento, a gente estava discutindo entre enfermeiros e fisioterapeutas qual seria o nosso papel, como nós procederíamos, e aí também tem a questão da admissão dos novos colaboradores que fizeram necessários dentro desse momento em que a UTI do Hospital Júlio Miller aumentou em 100% a sua capacidade de atendimento de pacientes graves. Lembrando que a gente é uma referência de infectologia para o estado do Mato Grosso, e hoje a gente tem em funcionamento 16 leitos de terapia intensiva para atender pacientes suspeitos e com Covid em estado grave. Então, foi muito importante que todas as pessoas, a partir de então, que fossem contratadas para fazer parte da unidade de terapia intensiva, todas elas, obrigatoriamente, fazem esse treinamento. Esse treinamento, ele continua acontecendo. Semana que vem, nós vamos receber médicos, assistente social, técnico em laboratório, técnico em raio-x, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, etc. Eles vão passar por esse processo de conhecer como que o Júlio Miller construiu essa rede de atendimento para esses pacientes. E olha que interessante. Talvez, há um tempo atrás,
se a gente falasse, olha, toda pessoa que vem para o Júlio Miller precisa passar por esse processo, a gente não ganharia força, porque, infelizmente, talvez as pessoas entenderiam, isso é desnecessário. E precisou uma pandemia para a gente mostrar a necessidade. É vital, é importante que a gente acolha todo profissional de forma a treiná-lo com qualidade, com tempo e com respeito, para que essas pessoas vistam a camisa do hospital, elas entrem dentro da UTI, apesar do medo, que é inerente, porque se trata de um processo muito novo, mas com a segurança de que nós, enquanto instituição, ganhássemos esse espaço de capacitação. Então, ao meu ver, isso já é um ganho sobre a autonomia. As pessoas reconhecerem que o enfermeiro é muito importante para atuar na orientação, na capacitação permanente dos colaboradores. Hoje, por exemplo, é muito interessante a gente perceber que chega uma pessoa nova no hospital, a gente sabe, olha, tem que passar pela capacitação. É muito importante falar para ele sobre regras de segurança, onde que eu faço algo, onde eu deixo algo, entrar dentro de todos os processos do hospital, do hospital inteiro. Uma coisa também bem interessante e que me fez entender que a gente precisa cada dia mais conquistar espaços foi na hora de construir fluxogramas. Eu me vi envolvido com engenheiro, arquiteto, profissionais de tecnologia de informação, não somente aquela equipe de saúde que a gente conhece. Então é muito interessante porque, além da gente conhecer o trabalho dessas pessoas, eles também conhecem o nosso trabalho. Hoje mesmo, nós estamos iniciando um processo de instalação de painéis de monitoramento dos pacientes a partir dos monitores. E olha que interessante, ontem já teve uma reunião, e nessa reunião tinha engenheiro, tinha técnico de informática, de sistema de informação e um enfermeiro. Então, olha que interessante a gente perceber que há um tempo atrás as pessoas elas iam fazer essa reunião porque está se falando sobre instalar cabo, instalar computador, televisão, mudar o sistema operacional. Só que hoje já conseguem perceber, mas espera aí, a gente tem que chamar o enfermeiro porque ele vai saber como operacionalizar isso, porque ele vai saber e vai entender e vai contribuir com a gente para que a gente possa fazer isso de maneira mais rápida, segura. Então, assim, eu entendo que isso é uma forma da gente ganhar espaço. E uma forma também da gente entender que o processo de comunicação é um processo muito grande, e se a gente não busca estar presente, a gente acaba perdendo muito por isso. Às vezes, um erro de instalação faz demorar mais tempo para resolver alguma coisa que está pendente, por exemplo. Outra coisa legal também para se falar é que nesse período a gente teve que perder um pouquinho o medo de se fazer presente através de mídias sociais, através de espaços de redes sociais como o YouTube, por exemplo. O YouTube foi uma ferramenta muito importante dentro desse processo, porque graças à criação de um canal, a gente conseguiu expandir a nossa capacitação, as nossas discussões para todo o hospital. E foi muito interessante perceber que quando você começa a se tornar referência, quando você começa a mostrar o que é o seu espaço, o que é o seu trabalho, as pessoas começam a te procurar. A gente conseguiu criar um grupo no WhatsApp com cerca de 200 pessoas de várias áreas de atuação dentro do hospital que tinham interesse em participar das capacitações. Eu acho que isso foi um marco muito grande dentro do hospital. A gente fez simulações realísticas nas quais tinham médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, cada um discutindo dentro da sua área. Então, isso foi muito importante. Eu acho que isso também nos brinda com autonomia, porque a gente consegue, a partir de hoje, entender que para as coisas acontecerem, a gente precisa
e além daquilo que a gente imagina. Não é só falar para a enfermagem, mas falar para todo o público do hospital. Então, teve lives, por exemplo, a live de parada cardíaca, de intubação de pacientes com suspeita de Covid, por exemplo, ela chegou a atingir um público de 400 pessoas. Eu tenho 6 anos dentro do hospital já. E eu nunca vi a gente conseguir atingir um público tão grande para falar sobre treinamento. Então, assim, eu acho que foi muito interessante isso. E isso também nos deu reconhecimento, além dos muros do Hospital Júlio Miller. Nessa segunda foto, eu fui convidado para a gente falar sobre enfermagem, falar sobre a assistência de enfermagem na Universidade FACIP, aqui de Cuiabá. Então, isso chamou a atenção de outros locais também. Então, isso mostra que a gente teve uma importância muito grande. A gente precisa ter representatividade na esfera de gestão do hospital. E como a gente fez isso? Eu falo assim que, na verdade, eu não fui convidado a participar da comissão de gerenciamento de crise do hospital. Eu me apresentei dentro dessa comissão e dizer, eu quero participar, eu quero representar a enfermagem, eu quero estar a par do que aquilo que o hospital, enquanto gestão, tem para a gente e almeja para o atendimento dessas pessoas. Então, foi muito importante, porque a partir disso, a gente começou a construir a UTI, fazer adaptações, né, levando em consideração que hoje a gente não está no nosso espaço físico, a gente se apropriou do espaço da clínica médica, e foi muito importante estar presente nesse processo, porque, enquanto enfermeiro, eu pude representar as nossas necessidades dentro daquilo que diz respeito ao espaço físico, à organização dos trabalhos, dos processos, de tudo aquilo que aconteceria a partir do momento que a gente abrisse a UTI no dia 16 de abril. Então, foi muito importante. E aqui a gente vale lembrar que, muitas vezes, ter autonomia diz respeito a se expor, a se fazer presente, e não necessariamente aquilo vai ser bem-vindo naquele primeiro momento, porque as pessoas não entendem esse processo. Mas aos poucos, elas vão entendendo e vão criando respeito pelo seu processo. Explicando, a gente tinha um mapa no início da UTI, e esse mapa não havia passado pela gente no início. E a partir desse momento que eu vi esse mapa, eu falei, não, mas vocês estão pensando na área estrutural, eu preciso colocar várias coisas aqui que dizem respeito a fluxogramas, e como que a gente vai fazer isso? Então, assim, a gente precisou mostrar a importância para as pessoas da nossa participação dentro desse processo. Isso leva tempo, exige da gente muita paciência, exige da gente ouvir coisas e depois assimilar, refazer entendimentos. Então, assim, é uma construção que gera desgaste, a gente não pode negar isso. Mas é o sacrifício que a gente tem que fazer para ganhar autonomia. Aqui eu gosto muito de colocar essa foto. Essa paciente foi a segunda paciente que a gente deu alta na UTI adulto, da Covid, na UTI Covid. Foi uma paciente que ficou conosco, e nessa foto a gente tem enfermeiro, maqueiro, psicólogo, médico, para mostrar que o resultado é o que importa. Então, assim, a gente vai ter muita luta para conquistar a autonomia, mas o resultado importa para a gente. Eu acho que o resultado é aquilo que faz a gente entender que como valeu a pena se sacrificar para conquistar esse espaço. Outra coisa muito importante dentro desse processo de autonomia e de esperança é que a gente realizou muitas reuniões estratégicas, debriefing também, para a gente ouvir as pessoas. Desde o início da pandemia, nas discussões com colegas, no contato pessoal com as pessoas, com os colegas de trabalho, a gente percebia que estava todo mundo com muito medo.
né? Se a gente perguntasse, chegasse a perguntar quem quer trabalhar na UTI Covid, talvez a gente não teria funcionário. E como que a gente faz para levar as pessoas a fazer esse medo ser uma força para buscar estratégias, para buscar melhorias, fazer reflexão? É a partir do acolhimento. A gente precisou muito acolher o que as pessoas estavam falando. Isso leva tempo, às vezes, porque nós somos muitos profissionais, mas foi muito importante a gente acolher. E é a partir dessas reuniões estratégicas, desse debriefing, a gente conseguiu ampliar o nosso espaço de escuta, para que a gente pudesse melhorar as nossas ideias, as nossas propostas, os nossos fluxos, a partir do acolhimento. Então, isso eu acho que também faz as pessoas entender qual que é o papel do enfermeiro. O enfermeiro, ele sempre vai ser um agente de acolhimento para o paciente, para os colegas, para os outros profissionais, como médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, mas a gente tem que assumir que nós somos profissionais que acolhem demanda. E assumir isso justamente para entender que a gente acolhe e aquilo que é nosso, a gente trabalha, e aquilo que não é, a gente distribui. Outra coisa muito importante, e eu acho que é muito primordial para tudo isso, é o engajamento. Aqui, engajamento, a gente também fala sobre liderança. Eu acho que a enfermagem, quando ela entende que ela tem que ser autônoma, ela, consequentemente, ela entende que ela tem que ser líder. O enfermeiro, ele tem que ser líder. Ele é líder dentro de uma UTI, dentro de uma unidade clínica, dentro da gestão, ele faz parte da liderança. Isso já é nato do nosso trabalho. Eu, enquanto enfermeiro, tenho que entender isso. E ser líder é estar engajado. Nessa segunda foto, na verdade, nessa foto, a gente tem aqui uma videochamada de um paciente com a família. Esse paciente recebeu alta ontem, ele não pertencia ao estado do Mato Grosso, ele foi o nosso primeiro paciente com Covid no hospital, na UTI. Ele ficou 66 dias dentro da UTI e ficou mais 44 dias na clínica médica. E essa foto, ela mostra uma reflexão muito importante que a gente tem que trazer para entender o nosso processo de trabalho. Quando nós iniciamos o processo de abertura desses leitos, e a gente sabia que os pacientes eles não teriam contato com a família, nós começamos a oferecer as videochamadas. Aqui a gente vê o resultado final, que é um paciente se comunicando com a família. E quem que é responsável por essa comunicação? Todos aqueles que entendem que relação humana faz parte de qualquer profissão, não é só da enfermagem. Então, nessa figura, a gente pode ver o paciente, eu como enfermeiro e a fisioterapeuta, fazendo essa conexão do paciente com a família. Ah, que bonito, a gente tem um tablet para fazer isso. Mas não foi assim. Não foi um processo tão fácil. Eu lembro que nas reuniões com a psicóloga falava, eu acho que a gente não vai conseguir esse tablet. E a gente conseguiu com muito esforço, mostrando a importância, a necessidade de fazer essa comunicação. Hoje eu tenho orgulho de dizer que, a partir da nossa conquista, os pacientes acordados têm direito à videochamada, e que a gente também utiliza a videochamada para conversar com os familiares, para se apresentar para os familiares enquanto equipe de trabalho, e que isso mudou a cara do nosso atendimento dentro da universidade, dentro do Hospital Júlio Miller e dentro da rede EBSER. E o que isso quer dizer? É mais um espaço que a gente conquistou. O espaço de dizer a importância que tem o acolhimento. E eu acredito que essa ferramenta da videochamada, depois que a pandemia passar, ela vai continuar muito viva ainda dentro
do nosso campo de trabalho. E aqui eu deixo, nesse primeiro momento, uma reflexão de Martin Luther King. A mais urgente pergunta a ser feita nessa vida é: o que fiz hoje pelos outros? É claro que a gente está dentro de um processo capitalista. Eu sou contratado para um hospital, esse hospital me paga um determinado salário do qual eu aceitei e assinei um contrato, e eu tenho, dentro desse hospital, algumas obrigações. Mas é muito importante, quando a gente quer ter autonomia, a gente não ater somente a essas obrigações, mas a expansão de espaços. E eu acho que todas as profissões entenderam o quão importante foi a necessidade de criar um sistema de comunicação entre familiar e doente, e o quanto a enfermagem foi responsável por esse trabalho. Então, assim, a gente conseguiu colocar no imaginário das pessoas que isso só acontece também porque a enfermagem pensa além daquilo que é o simples, é o básico. E o que é mais engraçado é achar assim que, no início a gente teve adesão. Não, a gente não teve muita adesão. Alguns profissionais médicos falavam: olha, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se isso está certo. E aí a psicóloga, não, isso é importante, a gente tem que garantir isso para o paciente, vamos embora, vai dar certo sim, a gente vai ser responsável. E no início, no início, era só eu e a psicóloga fazendo esse trabalho. E a gente desbravando, mostrando para as pessoas a importância, e aos poucos a gente foi acolhendo e conseguindo mais pessoas para fazer parte desse processo. E é muito interessante porque, assim, hoje é bem assim, Leno, hoje tem videochamada, eu quero participar. É o médico, é outro enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o fisioterapeuta. Então, assim, a gente percebe que é preciso se engajar para fazer com que a gente tenha as nossas conquistas alcançadas, ou a autonomia, ou o reconhecimento. Então, assim, isso foi muito importante para a gente. E os caminhos para atingir a autonomia? A enfermagem, assim como a sociedade em geral, passa por importantes transformações nas mais diferentes vertentes, principalmente na maneira de organizar os serviços e responder às novas demandas gerenciais e científicas. Eu termino essa parte da autonomia dizendo que hoje hoje não é só de hoje, mas há muito tempo a gente vem buscando reconhecimento dentro de um hospital, dentro de uma UTI. O que significa isso? Todos os processos que acontecem dentro do hospital e dentro da UTI, hoje, eles passam pela enfermagem. A gente não é só um executor de tarefas. Não é só, Lena, eu preciso que faça isso, eu preciso que faça aquilo, faça isso, faça. Não. Hoje, as pessoas começam a entender que a gente está dentro de um processo, do qual a gente tem que ser chamado para se discutir. Não é simplesmente, olha, eu quero que você faça isso. Olha, nós precisamos atingir essa meta, o meu papel é esse, e dentro dessa meta, isso compete à enfermagem, isso não compete à enfermagem. Então, isso foi garantido graças à colaboração de colegas médicos, colegas fisioterapeutas, enfermeiros. Hoje, as pessoas entendem que a responsabilidade de liderar uma UTI, ela pertence à enfermagem. Nós somos o responsável administrativo dentro de uma UTI. Então, o enfermeiro hoje, no Hospital Júlio Miller, ele é uma referência dentro da UTI. Ninguém mais, ou a maioria, chega dizendo, tenho que fazer algo. Não, eu tenho que conversar com o líder para entender o que ele pode fazer e como nós vamos fazer. E eu acho que isso é muito importante. A gente vive um modelo muito mecanicista e biomédico focado na cura. E esse processo
ele é importante, obviamente, todo mundo tem o objetivo de ser curado, um doente, quando ele chega na instituição, o objetivo dele é que ele saia curado, mas o objetivo também agora é que ele faz parte de um processo complexo e que é muito importante a presença do enfermeiro, do técnico de enfermagem dentro desse processo. E o cenário da enfermagem na pandemia? A enfermagem, a medicina, a saúde como um todo, ela ganhou as capas de revista mundiais e também aqui dentro do nosso estado, do nosso país, né? Nós começamos a receber esse título de heróis, pessoas que estão à frente. Mas a minha pergunta hoje, né, que eu deixo aqui nesse primeiro momento, é o que faremos com a visibilidade alcançada? A sociedade, ela sabe a nossa importância e como nós vamos fazer para continuar crescendo como profissão. É muito importante a gente refletir sobre isso, porque senão a gente vai cair no mesmo processo de esquecimento, no qual a sociedade, outras profissões, ela não entende o nosso espaço de atuação, ela não entende por que existe a enfermagem dentro de uma UTI, dentro do espaço de gestão, dentro do espaço hospitalar. É claro que se você perguntar para qualquer pessoa que não seja da enfermagem, qual que é o papel do enfermeiro e do técnico de enfermagem, ele vai dizer provavelmente, o enfermeiro cuida, ele é a arte do cuidar. Mas eu acho que a gente precisa romper essa barreira. E a crise, a gente tem que observar isso, e é muito importante que a gente tem que observar que a crise nos dá a oportunidade de crescer, e a gente precisa muito refletir sobre o que faremos com a nossa visibilidade, como nós faremos para a sociedade continuar entendendo a nossa importância e crescer enquanto profissão. Lembrando que nós somos uma categoria que ainda não tem piso salarial estabelecido nacionalmente, que apesar de ser uma das categorias que mais participa do processo hospitalar, a gente tem uma carga horária de serviço de 40 horas em hospitais privados, e no hospital que a gente trabalha, nem todos têm 30 horas, e isso é uma perda para a classe, então a gente não tem uma carga horária aprovada decente, e eu acho que esse é o momento que a gente tem que fazer presente para tentar ganhar mais esse espaço. E isso, a pandemia em si, ela gerou muito desconforto nas pessoas e ela gerou um processo de estresse, de abatimento, e aí a gente é obrigado a pensar sobre esperança. Por que nós temos que falar sobre esperança? Se eu não tivesse me engajado desde o início nesse processo de trabalho, como seria meu trabalho hoje, dentro da UTI? Então é por isso que a gente precisa falar sobre esperança. Eu lembro que uma colega nossa que faz parte da equipe do Telesaúde, que é enfermeira, ela assistiu uma live que eu fiz com uma colega nutricionista e também uma outra live que eu fiz para uma universidade de São Paulo, e eu falava um pouquinho sobre o papel da enfermagem e a necessidade da gente entender que o que nós estávamos vivendo era uma crise da qual não só eu faço parte. A gente tem uma mania, isso é do ser humano, de trazer aquilo que é ruim para a gente, de tipo, por que isso está acontecendo comigo? A pandemia, ela não está acontecendo só comigo, ela está afetando o cotidiano de todas as pessoas. Então é por isso é importante a gente falar sobre esperança. Cada um entende esperança como algo. O próprio, né, código da palavra significa esperar. Mas eu entendo que essa espera não é uma espera passiva. Pelo contrário, é uma espera ativa. Se eu não tivesse a esperança que a gente teria uma UTI com mínimo de segurança, em que a gente pudesse trabalhar se sentindo relativamente tranquilo para atuar, isso não teria acontecido. Então, assim, eu esperava que isso acontecesse, mas eu busquei
E lutei para que isso acontecesse para a gente, para mim, enquanto enfermeiro. E também é a esperança que nos motiva, nos leva a seguir o caminho. Apesar da pandemia, a gente precisa seguir. Apesar da pandemia, o nosso trabalho, ele continua. Hoje, infelizmente, nós somos atingidos de cheio nesse processo, porque a pandemia nos deixa na linha de frente. Então, a gente precisa buscar motivos para estar bem dentro desse processo, porque é um processo do qual a gente não pode sair. Olha, eu não quero mais. A gente faz parte disso e vai até o fim, e tem que ir até o fim. Então, uma das coisas muito importantes da gente refletir é o nosso papel. Nós, enquanto enfermagem, nós permanecemos 24 horas próximo do paciente, diferente até de outras profissões. E é muito importante entender que nós não somos responsáveis pela cura de alguém, mas nós estamos presentes em tempo integral e intervimos de maneira científica e profissional para manter a integralidade de alguém. Então, quando alguém chega dentro da UTI hoje, eu fico muito feliz de saber que a nossa atuação é uma atuação diferenciada, porque a nossa atuação faz com que as pessoas entendam, faz com que os profissionais entendam, ou os pacientes entendam que eles não estão sozinhos. Esses dias mesmo, uma paciente gestante chegou na unidade com Covid e era preciso interromper a gravidez pela questão do quadro clínico da mãe. Então, essa paciente foi para o centro cirúrgico, teve o bebê e retornou. E nós fizemos algo que talvez em outros lugares não esteja acontecendo, que é ela saiu bem da cirurgia, a gente já colocou ela em contato com a família para dizer que estava bem, para ouvir a família, para ter um relacionamento, manter esse relacionamento. E eu acho que isso faz parte da esperança. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente mostra para as pessoas que apesar de elas estarem doentes, que apesar de elas estarem com um vírus que infelizmente tem levado muitas mortes, existem pessoas presentes com ela nesse momento. Então é muito importante a gente entender que o nosso papel, ele gera esperança. Ele gera motivação nas pessoas. Outra coisa muito importante da gente refletir sobre esperança é coletividade. A gente não está sozinho nesse processo. Quando a gente olha, meu Deus, eu corro o risco de me contaminar, eu corro o risco de transmitir isso para minha família, eu corro o risco de morrer, a gente tem que lembrar que a gente vive dentro de uma coletividade. Isso não compete só a mim. Esse medo, ele não é um medo único, ele é partilhado. E a gente tem que entender que é a partir da coletividade que a gente consegue vencer essas barreiras. E isso é muito importante. A gente entender que dentro do nosso espaço de trabalho, a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. A gente tem a nossa equipe, os membros da equipe, e a gente precisa cada dia mais entender que o nosso processo de trabalho, ele não é um processo de trabalho que envolve somente a atuação do médico, do fisioterapeuta, ele envolve a ação conjunta. É muito importante o trabalho do médico, é muito importante o trabalho do fisioterapeuta, é muito importante o trabalho do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do psicólogo, da assistente social, em conjunto. Fazer cada um o seu papel, sem entender que isso tem que ser junto, talvez não ofereça o mesmo produto. Então é muito importante a gente perceber que nós estamos passando por isso junto. E isso gera esperança. Porque se a gente ficar sempre se recobrando o fato, eu corro risco, a gente vai entender que o nosso peso é maior. E não necessariamente ele precisa ser maior ou ele precisa ser nosso, ou só nosso. Ele é do coletivo. E isso ajuda a gente a ter esperança. E a gente também precisa ressignificar as coisas. Hoje, a gente vive dentro de um espaço de trabalho que não é o mesmo espaço que a gente vivia há 4 meses atrás. Isso gera cansaço,
isso gera desespero. Nós temos trabalhado muito sobre uma pressão muito grande, a gente tem que atender a demanda da sociedade. Então, a gente tem que cada dia ressignificar o nosso papel, entender que a gente é importante. Talvez a gente ache que isso é audácia, né? Mas, pelo contrário, a gente fazer esse importante faz com que a gente ressignifique os nossos processos. No Mato Grosso, até o dia que eu tinha pesquisado os dados oficiais, a gente perdeu 24 colegas de profissão, entre enfermeiros, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. No Brasil, essa pesquisa foi feita no dia 28, nós temos hoje cerca de 13 mil confirmados e 285 mortos. Então, a gente precisa ressignificar isso. É muito triste a gente saber que a gente está perdendo pessoas e que a gente corre risco de vida. Mas se a gente ficar cerceado a isso, a gente não vai conseguir caminhar. E a gente precisa caminhar. Isso não é esquecer ou ignorar as pessoas que se foram. Pelo contrário, nós representamos essas pessoas. Nós somos hoje a voz dessas pessoas dentro do nosso serviço, dentro da nossa classe, dentro do nosso conselho. Então, é muito importante a gente ressignificar esse processo. Essa imagem me chama muita atenção porque a gente vê, apesar de tudo, pessoas felizes, né? Todas paramentadas, cheias de instrumentos. E a gente precisa falar de uma coisa chamada força. A nossa força vem do momento que a gente entende que a gente tem que assumir a nossa vulnerabilidade. Eu não venho aqui dizer que a gente não tem que ter medo. Pelo contrário, a gente tem que entender o nosso medo. Eu não venho aqui dizer que a gente precisa esquecer ou ignorar as mortes que a gente teve dentro da nossa classe. Pelo contrário, a gente precisa ressignificar isso para ter força, para continuar o nosso papel e para cada dia mais alcançar a segurança necessária para que outros colegas não venham a contaminar, não venham a ter a necessidade de ficar internado e, infelizmente, de morrer. Então, assim, a gente precisa entender tudo isso, a gente precisa entender todas essas vulnerabilidades que a gente tem, porque é a partir disso que a gente vai ter força para seguir. E eu falo assim que o que motiva a minha esperança hoje, né? Apesar de olhar aqui e de saber que vai demorar um pouquinho para a gente poder fechar essa UTI para atender pacientes com Covid, é entender que nós não estamos nisso sozinhos, que o nosso trabalho é importante para a sociedade e que a gente tem que comemorar todas as nossas conquistas. É muito importante a gente mostrar para as pessoas as conquistas que nós tivemos. E a partir disso, a gente consegue ter força. E a força gera a oportunidade de ter esperança. A gente precisa, nesse momento, eu acho, enquanto classe, se desafiar a transformar o nosso luto em luta. Em nome dessas pessoas que se foram enquanto profissionais, enquanto classe de enfermagem, o que nós precisamos fazer é lutar para que nós tenhamos condições de trabalhos melhores, para que a gente tenha um piso salarial, para que a gente tenha uma carga horária justa de trabalho e que respeite a nossa pessoa. Hoje a gente, talvez, se a gente tivesse as 30 horas enquanto enfermagem, nós não estaríamos tão expostos como estamos hoje. Então, a gente precisa, enquanto classe, se reorganizar para ter a esperança e lutar por dias melhores. Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande.
E é a mensagem que eu finalizo aqui, dizendo que a gente precisa transformar o luto, viver esse luto, obviamente, mas transformar isso em força motriz para mostrar para a sociedade que nós precisamos mudar a condição da enfermagem, a condição dos enfermeiros, a condição dos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, né, de falar um pouquinho da minha experiência enquanto enfermeiro. Foi e está sendo um processo muito grande de amadurecimento pessoal, de reconhecimento da necessidade de atingir novos espaços. A gente precisa, além das mídias sociais, se movimentar para que as pessoas respeitem a nossa classe e para que as pessoas entendam que a nossa classe precisa ser ouvida e precisa de condições justas. E isso não vai acontecer somente se eu colocar no meu WhatsApp, no meu Instagram, que a enfermagem precisa de 30 horas. A gente vai precisar se mobilizar muito para que as pessoas entendam isso. E foi assim com várias pessoas, né? Mahatma Gandhi, ele precisou se expor muito para conquistar a independência da Índia. Martin Luther King precisou se expor para conquistar o respeito pelos negros nos Estados Unidos. Então, assim, nada vem somente pelo simples desejo, né? Nós temos que ter esperança no futuro, mas agir por esse futuro. Então, assim, eu agradeço a oportunidade e que talvez, né, dentro de tudo que eu falei, algo tenha atingido e tenha motivado você que participou, né? Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Um abraço para o Hospital Júlio Miller e principalmente para os meus colegas de profissão. Obrigado você, né, que ainda continua na luta. Não, seria poético dizer que nós não estamos cansados. A gente está muito cansado. A gente, às vezes, se depara com um questionamento de até quando. Mas eu sempre retorno à reflexão de, apesar de a gente se questionar até quando, a gente está junto. A gente tem que ser uma rede de apoio. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, né? E caso alguém queira me contactar, eu estou disponível através também das mídias sociais. Eu também tenho um Instagram que você pode estar copiando aí o endereço. Além disso, também um canal no YouTube que a gente está tentando trabalhar para fazer realmente esse espaço em que as pessoas conheçam o nosso trabalho enquanto enfermagem. Mas é isso que eu tenho para falar e obrigado mais uma vez pela oportunidade. O Telesaúde que te agradece. Muito obrigado por partilhar nesse tempo tão difícil de isolamento, distanciamento social. Nós agradecemos a sua participação e informamos que essa web foi gravada e que assim que ela estiver editada, a gente manda o link direto para você. E as pessoas que estão assistindo podem nos acompanhar no nosso canal no YouTube, que é o Teleeduca Mato Grosso, e ficar por dentro de todas as postagens que nós fazemos. Lennon, nosso muito obrigado e até a nossa próxima parceria. Obrigado. Até mais. Até mais.